Sabe quando a gente olha para o céu e pergunta em silêncio: Deus, o Senhor pode me dar um sinal? Talvez você esteja passando por um momento em que tudo parece pesado demais, as contas chegando, o coração cansado, as pessoas se afastando e a sensação de que suas orações estão batendo no teto e voltando vazias. Mas e se eu te disser que muitas vezes o sinal que a gente pede não vem como um milagre enorme, não vem com trovões no céu? Às vezes ele chega através de uma história, de uma coincidência, de uma palavra no momento certo. Então eu te peço uma coisa agora. Fica comigo até o final dessa história, porque talvez, só talvez, ela seja a resposta que você pediu a Deus hoje. Camila nunca imaginou que um dia iria questionar tanto a própria fé. Durante anos ela era aquela pessoa que todos procuravam quando precisavam de uma palavra de esperança. Sempre dizia que Deus tinha um propósito para tudo, sempre acreditou que depois da tempestade vinha a calmaria. Mas a vida tem um jeito estranho de testar justamente aquilo que a gente mais acredita. Tudo começou em uma terça-feira comum, dessas que parecem iguais a todas as outras. O despertador tocou às 6 da manhã, o café esfriou na mesa enquanto Camila olhava pela janela do pequeno apartamento onde morava sozinha. A cidade já estava acordada, carros passando, gente correndo para o trabalho, e ela ali, parada, sentindo um peso no peito que não sabia explicar. Nos últimos meses parecia que tudo tinha desmoronado ao mesmo tempo. Primeiro ela perdeu o emprego na empresa onde trabalhou por quase 8 anos. Depois vieram as contas acumuladas, as ligações do banco, o medo constante de não conseguir pagar o aluguel. Como se não bastasse, a pessoa que ela achava que estaria ao lado dela em qualquer situação, simplesmente foi embora dizendo que não queria viver problemas. E foi naquela manhã silenciosa que Camila fez algo que não fazia há muito tempo. Ela se ajoelhou no chão da sala. Não era uma oração bonita dessas que a gente aprende na igreja ou repete decorado. Era uma oração cansada, quebrada, cheia de lágrimas. Deus, eu não sei mais o que fazer. As palavras saíram quase como um sussurro. Eu sempre confiei no Senhor, sempre acreditei que tudo tinha um propósito, mas agora eu estou perdida. Se o Senhor ainda está comigo, por favor, me dá um sinal. Depois disso, ela ficou ali, parada, esperando sentir alguma coisa, qualquer coisa, mas nada aconteceu. Nenhuma voz, nenhum arrepio, nenhuma resposta, só o silêncio. Camila levantou do chão, enxugando o rosto, e pensou exatamente o que muita gente pensa quando a vida aperta. Talvez Deus estivesse ocupado demais para ouvir alguém como ela. Naquele mesmo dia, ela saiu para procurar emprego mais uma vez. Pegou 2 ônibus, atravessou a cidade, deixou currículos em lugares que nem estavam contratando. O sol estava forte, o cansaço acumulado, e cada "vamos entrar em contato" parecia mais um jeito educado de dizer não. Quando o fim da tarde chegou, Camila estava sentada em um ponto de ônibus quase vazio, olhando para o celular sem nenhuma mensagem nova. A bateria estava acabando, o dinheiro na carteira também. Foi então que algo pequeno aconteceu. Tão pequeno que qualquer outra pessoa talvez nem percebesse. Uma senhora idosa sentou ao lado dela. As mãos tremiam um pouco enquanto segurava uma sacola simples de mercado. Depois de alguns segundos de silêncio, a mulher virou para Camila e disse com uma voz suave: "Filha, posso te fazer uma pergunta?" Camila levantou os olhos, surpresa. "Claro." A senhora sorriu de um jeito estranho, como se já conhecesse ela há muito tempo. "Você acredita que Deus ainda faz milagres?" A pergunta pegou Camila completamente desprevenida. Ela ficou alguns segundos sem saber o que responder, porque a verdade era que, naquela manhã, ela mesma tinha pedido um sinal. Mas naquele ponto de ônibus, cansada, com o coração cheio de dúvidas, Camila não sabia mais se ainda acreditava que alguém lá em cima estava realmente ouvindo. E foi exatamente naquele momento que a senhora segurou a mão dela com delicadeza, olhou bem nos olhos de Camila e disse algo que fez o coração dela disparar de um jeito que ela nunca tinha sentido antes, porque aquelas palavras eram quase as mesmas palavras que ela tinha sussurrado na oração daquela manhã. E quando Camila percebeu isso, um arrepio percorreu todo o corpo dela, enquanto a senhora continuava falando, como se soubesse exatamente tudo que ela estava passando, sem que Camila tivesse contado absolutamente nada.
E foi aí que algo começou a acontecer que mudaria completamente a forma como ela enxergava aquele pedido que tinha feito horas antes, quando disse: Deus, me dá um sinal. Porque às vezes a resposta não chega como a gente espera. Às vezes ela começa de um jeito tão simples, sentada em um ponto de ônibus qualquer, numa conversa que parecia totalmente por acaso, mas que na verdade estava prestes a revelar algo que Camila jamais iria esquecer, e quando ela percebesse isso, nada na vida dela voltaria a ser como antes. Por quê? Naquele ponto de ônibus quase vazio, que algo dentro de Camila começou a mudar. A senhora ainda segurava a mão dela com uma firmeza surpreendente para alguém tão frágil. O olhar era calmo, profundo, como se enxergasse muito além do que estava diante dela. Camila engoliu seco. Eu costumava acreditar, respondeu, quase em um sussurro. A senhora inclinou levemente a cabeça, como quem já esperava aquela resposta. Costumava é uma palavra triste, minha filha. Camila tentou sorrir, mas o sorriso não veio. O trânsito passava devagar na avenida, o barulho distante de buzinas e motores preenchia o silêncio entre elas. Por um momento, Camila pensou em puxar a mão de volta, agradecer educadamente e voltar a olhar para o celular. Mas havia algo naquela mulher, algo que fazia o coração dela bater diferente. Então a senhora falou novamente. Hoje de manhã, você pediu um sinal. O ar pareceu desaparecer dos pulmões de Camila. Ela pescou várias vezes, tentando entender se tinha ouvido direito. Como a senhora sabe disso? A idosa não respondeu imediatamente, apenas apertou um pouco mais a mão dela e sorriu, um sorriso cheio de paz. Porque Deus ouve quando o coração fala de verdade. O coração de Camila começou a bater mais rápido. Ela tentou encontrar alguma explicação lógica. Talvez tivesse falado algo em voz alta sem perceber, talvez fosse coincidência, talvez aquela senhora dissesse aquilo para muitas pessoas. Mas antes que Camila conseguisse organizar os pensamentos, a mulher continuou. Você se ajoelhou no chão da sala, perto do sofá, e disse que estava perdida. Agora o arrepio foi tão forte que percorreu a espinha inteira de Camila. Os olhos dela se encheram de lágrimas na mesma hora. Aquilo era exatamente o que tinha acontecido. Exatamente. Você perguntou a Deus se ele ainda estava com você, continuou a senhora com a mesma calma, e pediu apenas uma coisa, um sinal. O coração de Camila começou a bater mais rápido. Ela tentou encontrar alguma explicação lógica, talvez tivesse falado algo em voz alta sem perceber, talvez fosse coincidência, talvez aquela senhora dissesse aquilo para muitas pessoas. Mas antes que Camila conseguisse organizar os pensamentos, a mulher continuou. Você se enxugou as lágrimas e disse, se alguém está aí, por favor, me ajude. Camila sentiu o peito apertar. Eu não contei isso para ninguém. A senhora assentiu devagar. Eu sei. Por alguns segundos Camila não conseguiu dizer nada. A mente dela corria, tentando entender o que estava acontecendo. A senhora me conhece? A mulher soltou uma pequena risada suave. Não, minha filha. Camila franziu a testa. Então, como... Às vezes, interrompeu a senhora, Deus usa pessoas comuns para responder orações. O silêncio caiu entre elas novamente. O céu começava a ficar alaranjado com o pôr do sol e uma brisa leve passou pela rua. Camila sentiu as lágrimas escorrerem sem perceber. Eu achei que ele não estava me ouvindo, disse com a voz trêmula. A senhora olhou para ela com uma ternura que Camila nunca tinha visto antes. Deus nunca se afasta. Às vezes é a dor que faz a gente sentir que ele está longe. Camila abaixou o olhar para as próprias mãos. Eu perdi tudo. Meu trabalho, meu relacionamento. Parece que tudo está dando errado ao mesmo tempo. A senhora ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse pensando cuidadosamente nas próximas palavras. Então disse algo que Camila levaria para o resto da vida.
Nem tudo o que parece perda é derrota. Às vezes, Deus remove coisas da nossa vida porque está abrindo espaço para algo que a gente ainda não consegue ver. Camila respirou fundo, tentando conter o choro. Mas eu estou cansada. A senhora apertou levemente o ombro dela. Eu sei. Mais alguns segundos de silêncio. Então a idosa abriu a pequena bolsa que carregava e tirou um papel dobrado. Era simples, um pedaço de folha dobrado várias vezes. Ela colocou o papel na mão de Camila. Quando você chegar em casa, leia isso. Camila olhou confusa para o papel. O que é? A senhora sorriu. Parte do seu sinal. Antes que Camila pudesse perguntar mais alguma coisa, o ônibus encostou no ponto. O barulho dos freios quebrou o momento. A senhora se levantou devagar. Foi bom falar com você, Camila. Camila arregalou os olhos. Espera, como a senhora sabe meu nome? Mas a mulher já estava subindo no ônibus. Ela virou apenas uma última vez na porta, ainda com aquele sorriso sereno. Deus conhece você pelo nome. Ele nunca te esqueceu. As portas se fecharam. O ônibus partiu. E Camila ficou parada ali, no ponto, com o coração disparado e aquele pequeno papel dobrado nas mãos. O mundo parecia estranho de repente, mais silencioso, mais profundo. Ela olhou ao redor procurando a senhora pela janela do ônibus, mas por algum motivo não conseguiu vê-la mais entre os passageiros, como se tivesse desaparecido. Minutos depois, Camila pegou o ônibus seguinte e voltou para casa. Durante todo o caminho ela segurou o papel com força, mas não teve coragem de abrir. O coração dizia para esperar. Quando finalmente entrou no apartamento, a primeira coisa que fez foi sentar no sofá, exatamente no mesmo lugar onde tinha chorado naquela manhã. O silêncio da casa era quase o mesmo. As luzes da cidade entravam pela janela. Camila respirou fundo e abriu o papel devagar. E quando ela leu as primeiras palavras escritas ali, o corpo inteiro dela congelou, porque aquelas palavras não eram apenas uma mensagem, eram exatamente a continuação da oração que ela tinha feito pela manhã, como se alguém tivesse estado ali ouvindo cada frase, cada lágrima, cada dúvida. E naquele instante, Camila sentiu o coração bater tão forte que parecia que algo dentro dela estava prestes a mudar para sempre, porque o que estava escrito naquele papel revelava algo que ela jamais poderia imaginar. E naquele momento, ela ainda não sabia, mas aquela folha simples iria levar Camila a descobrir uma verdade que mudaria completamente o rumo da vida dela, e talvez também a vida de quem está ouvindo essa história agora. Porque às vezes o sinal que a gente pede a Deus não termina quando a oração acaba. Às vezes ele está apenas começando. E o que Camila descobriria nas próximas horas faria ela perceber que aquele encontro no ponto de ônibus não foi coincidência nenhuma, e que tudo aquilo fazia parte de algo muito maior que ela ainda estava prestes a entender. Camila ficou muito tempo olhando para o papel aberto em suas mãos. As palavras ainda estavam ali. Ela já tinha lido e relido várias vezes. Antes que esta semana termine, algo vai acontecer que fará você entender que eu nunca deixei de cuidar de você. A folha já estava um pouco amassada de tanto que ela apertava entre os dedos. Camila não sabia explicar, mas aquilo parecia diferente de qualquer coincidência que já tinha vivido. Mesmo assim, uma parte dela ainda tinha medo de acreditar demais e depois se decepcionar. Naquela noite, ela quase não dormiu. Sempre que fechava os olhos, lembrava da senhora no ponto de ônibus, do jeito como segurou sua mão, da forma como disse o nome dela e da tranquilidade no olhar. Na manhã seguinte, Camila colocou o papel dentro da bolsa antes de sair de casa. Era como se ela precisasse levar aquilo com ela. O dia foi passando devagar. Ela saiu para entregar mais alguns currículos, caminhou por várias ruas da cidade e voltou para casa no fim da tarde já cansada, pensando que talvez nada realmente fosse acontecer. Quando chegou no prédio onde morava, parou na portaria para pegar uma correspondência que o porteiro segurava na mão. "Camila,
disse ele. Chegou isso aqui para você. Era um envelope pardo simples, sem logotipo, sem remetente. Camila franziu a testa. Para mim? Sim, um rapaz deixou aqui hoje mais cedo. Disse que era importante. O coração dela começou a bater um pouco mais rápido. Ela pegou o envelope. O papel era grosso, como aqueles usados para documentos. Ele disse quem era? Perguntou. O porteiro balançou a cabeça. Não, só pediu para entregar para você. Camila subiu para o apartamento sentindo uma estranha ansiedade. Assim que entrou em casa, colocou a bolsa na mesa e olhou novamente para o envelope. Por algum motivo, lembrou imediatamente do papel que estava dentro da bolsa, do sinal, das palavras. Antes que esta semana termine, algo vai acontecer que fará você entender que eu nunca deixei de cuidar de você. Ela respirou fundo e abriu o envelope. Dentro havia apenas duas coisas: um cartão de visita e uma carta dobrada. Primeiro ela pegou o cartão. Quando leu o que estava escrito, os olhos dela se arregalaram. Era o nome de uma empresa grande da cidade. Uma empresa onde ela já tinha tentado trabalhar anos atrás, mas nunca tinha conseguido sequer uma entrevista. No cartão estava escrito: Departamento de Recursos Humanos. Entrevista agendada. Logo abaixo, o horário. Na manhã do dia seguinte. Camila sentiu o coração disparar, mas ainda tinha a carta. As mãos começaram a tremer novamente enquanto ela desdobrava o papel. A letra era a mesma do bilhete que a senhora tinha dado. A mesma. Ela começou a ler. Camila, você pediu um sinal para acreditar que Deus ainda está cuidando de você. O coração dela bateu tão forte que parecia ecoar na sala. Ela continuou lendo. Às vezes os sinais não são barulhentos. Às vezes eles chegam como uma porta que se abre exatamente no momento em que você pensa que todas se fecharam. Os olhos dela se encheram de lágrimas outra vez. Vá amanhã sem medo. Essa oportunidade não é por acaso. Camila levou a mão à boca. Aquilo não fazia sentido. Como aquela senhora poderia ter organizado algo assim? Como alguém que ela conheceu por poucos minutos no ponto de ônibus poderia saber sobre uma entrevista numa empresa onde ela nem tinha sido chamada ainda? A última linha da carta dizia apenas: e quando você perceber que as coisas estão começando a se encaixar, lembre-se do que você pediu naquela manhã. Camila abaixou lentamente o papel. O silêncio da casa parecia diferente agora. Ela olhou novamente para o cartão da entrevista. Olhou para a carta. Depois abriu a bolsa e pegou o primeiro bilhete que tinha recebido no ponto de ônibus. Colocou os dois papéis lado a lado sobre a mesa. A mesma letra, o mesmo tipo de papel, a mesma calma nas palavras. Um arrepio percorreu todo o corpo dela, porque naquele instante Camila percebeu algo muito concreto. Aquilo não era apenas uma frase bonita. Alguma coisa realmente estava acontecendo. Alguma porta realmente estava se abrindo. E pela primeira vez em muito tempo, Camila ajoelhou novamente no chão da sala. Mas dessa vez, a oração foi diferente. Ela não pediu nada. Apenas disse com lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto: Deus, eu acho que estou começando a entender. E mal sabia ela que a verdadeira surpresa ainda estava esperando por ela no dia seguinte, dentro daquela empresa, quando alguém que ela jamais imaginaria encontrar iria entrar na sala da entrevista, fazendo Camila perceber que aquela história com a senhora do ponto de ônibus estava longe de terminar. Porque quando a porta daquela sala se abrisse, ela veria algo que faria todas as peças finalmente começarem a se encaixar. E naquele momento, o coração dela iria parar por um segundo. Porque foi naquele dia que a vida de Camila começou a mudar de verdade. Na manhã seguinte, ela acordou antes mesmo do despertador tocar. Ainda estava escuro e o apartamento permanecia em silêncio. Mas dessa vez algo era diferente. O coração dela já não estava cheio de desespero como nos dias anteriores. Havia medo, sim, mas também havia esperança. Sentada na cama, Camila pegou os dois papéis que estavam sobre a mesa. O primeiro era o bilhete da senhora do ponto de ônibus.
O segundo era a carta que tinha chegado no envelope. A mesma letra, a mesma calma nas palavras. Ela passou os dedos devagar sobre o papel e respirou fundo. Deus, se isso realmente é o Senhor abrindo um caminho, eu estou pronta. Depois de meses se sentindo perdida, aquela foi a primeira vez que ela disse isso com verdadeira convicção. Camila se arrumou com cuidado e vestiu a melhor roupa que tinha, mesmo sendo simples. Antes de sair, olhou para o pequeno apartamento onde tinha chorado tantas noites. Mas dessa vez seu olhar não carregava tristeza, carregava expectativa. Quando chegou ao prédio da empresa, um edifício grande com fachada de vidro refletindo o céu da manhã, o coração começou a bater forte. Na recepção, disseram que estavam esperando por ela e a orientaram a subir para o 3º andar. Minutos depois, já sentada na sala de reunião, Camila tentava controlar a respiração. Então, a porta se abriu. Ela levantou os olhos e o mundo pareceu parar. Quem entrou na sala foi a mesma senhora do ponto de ônibus, mas agora vestia roupas elegantes e tinha uma postura firme. "A senhora?" Camila perguntou, surpresa. A mulher sorriu com calma. "Eu imaginei que você ficaria surpresa." Ela se sentou diante de Camila e disse algo que fez o coração dela disparar. "Esta empresa é minha." Camila ficou sem palavras. A senhora explicou que naquele ponto de ônibus não tinha visto apenas uma mulher cansada, tinha visto alguém forte que só precisava de uma oportunidade e de um lembrete de que Deus ainda estava cuidando da sua história. Então ela empurrou um documento sobre a mesa. Era um contrato. "Eu não chamei você aqui apenas para uma entrevista", disse a mulher com um sorriso. "Eu quero que você comece uma nova fase da sua vida trabalhando conosco." As lágrimas de Camila vieram sem que ela pudesse segurar. Meses antes, ela tinha medo de não conseguir pagar o aluguel. Agora tinha nas mãos uma oportunidade que parecia impossível. Ao sair da empresa com o contrato assinado, Camila parou na calçada e olhou para o céu. Meses de medo, meses de silêncio, meses achando que Deus não estava ouvindo. Mas agora ela entendia algo muito importante. Às vezes, quando tudo parece estar desmoronando, Deus está apenas reorganizando a nossa vida. E naquele momento, Camila finalmente percebeu que o sinal que ela tinha pedido não era apenas o bilhete, nem apenas o encontro no ponto de ônibus, nem apenas o emprego. O verdadeiro sinal era descobrir que Deus nunca tinha saído do lado dela, nem nos dias mais escuros, nem nos momentos em que ela achou que estava completamente sozinha. Porque às vezes a resposta que pedimos a Deus começa de forma simples, em um encontro inesperado, em uma tarde comum, em um ponto de ônibus qualquer, mas é capaz de mudar completamente o rumo de uma vida inteira. Os primeiros meses na empresa foram intensos. Camila chegou com humildade, lembrando de tudo o que tinha passado. Enquanto muitos funcionários viam apenas uma nova colega de trabalho, dentro dela havia uma gratidão que ninguém conseguia explicar. Ela chegava sempre antes do horário, aprendia tudo o que podia, se dedicava como se cada tarefa fosse uma resposta à oração que fez naquele dia no chão da sala. A senhora que havia encontrado no ponto de ônibus, agora sua mentora, acompanhava o crescimento dela de perto. Não apenas ensinava sobre negócios, liderança e decisões importantes, mas também sobre propósito. Certa tarde, alguns meses depois, as duas estavam conversando no escritório. Camila olhou pela janela do prédio, lembrando de tudo o que tinha vivido nos últimos tempos. "A senhora sabia que minha vida ia mudar daquele jeito?" A mulher sorriu com calma. "Eu sabia apenas uma coisa: Deus não desperdiça histórias." Camila ficou em silêncio pensando naquilo, e era verdade. A dor que ela viveu meses antes não tinha desaparecido, mas tinha ganhado um novo significado. Com o tempo, Camila foi crescendo dentro da empresa. O trabalho dedicado chamou a atenção de todos. Em menos de 2 anos, ela já ocupava um cargo de liderança, ajudando a coordenar equipes e projetos importantes. Mas a maior mudança não estava no cargo, nem no salário, nem no escritório que agora tinha uma vista linda da cidade. A maior mudança estava no coração dela. Camila começou a usar a própria história para ajudar outras pessoas.
Quando alguém novo chegava na empresa inseguro ou desanimado, ela sempre encontrava tempo para conversar. Muitas vezes contava discretamente sobre o dia em que achou que tinha perdido tudo e sobre o momento em que pediu um sinal a Deus. Algumas pessoas choravam ouvindo, outras apenas ficavam em silêncio, mas todas saíam daquela conversa um pouco mais fortes. Com o tempo, Camila também começou a participar de projetos sociais ligados à empresa. Ajudava jovens a entrarem no mercado de trabalho, dava palestras sobre superação e fé, sempre lembrando de algo que aprendeu naquele encontro no ponto de ônibus, que às vezes Deus responde nossas orações através de pessoas, e que às vezes nós mesmos somos chamados para ser a resposta na vida de alguém. Certa noite, anos depois, Camila voltou ao mesmo ponto de ônibus onde tudo começou. A cidade estava iluminada, os carros passavam como naquele dia. Ela sentou no mesmo banco, ficou alguns minutos em silêncio. Lembrou da Camila que tinha estado ali anos atrás, cansada, perdida, achando que Deus não estava ouvindo. Os olhos se encheram de lágrimas, mas agora eram lágrimas diferentes. Lágrimas de gratidão. Ela olhou para o céu e sussurrou: "Obrigada, Deus, por não desistir de mim quando eu quase desisti." O vento soprou leve naquela noite, e naquele momento Camila percebeu algo muito profundo. Aquela oração que ela fez anos antes não tinha sido respondida apenas com um sinal. Ela tinha sido respondida com um novo caminho, uma nova vida, uma nova versão dela mesma. A mulher que saiu daquele ponto de ônibus naquele dia não era a mesma que tinha chegado ali. Agora Camila era forte, estruturada profissionalmente, com propósito, mas principalmente com uma fé que nenhuma dificuldade conseguiria destruir. E talvez a maior lição que ela aprendeu em toda essa jornada foi simples, mas poderosa. Quando tudo parece silêncio, Deus ainda está trabalhando. Quando tudo parece perdido, Ele ainda está escrevendo. E quando você pede um sinal, pode ser que a resposta já esteja a caminho, muito antes de você perceber. Por isso, anjinho, se algum dia você também se encontrar ajoelhado no chão da sua vida, perguntando se Deus ainda está ouvindo, lembre da história de Camila, porque às vezes o sinal que você pediu já está vindo na sua direção. Se essa história tocou o seu coração, talvez não tenha sido por acaso. Assim como aconteceu com a Camila, muitas vezes nós também passamos por momentos em que tudo parece silencioso. Momentos em que a gente olha para o céu e pergunta em oração: "Deus, o Senhor ainda está me ouvindo?" E a verdade é que Ele está. Mesmo quando parece que nada está acontecendo, Deus continua trabalhando nos bastidores da nossa vida, preparando caminhos, abrindo portas e cuidando de detalhes que a gente ainda não consegue enxergar. Por isso eu quero te convidar a fazer algo muito especial agora. Se você tem um pedido de oração, escreva aqui nos comentários. Pode ser o seu nome, o nome de alguém da sua família, ou apenas "Orem por mim". Nós vamos ler esses comentários e muitas pessoas aqui também vão unir a fé delas pela sua vida. E agora eu quero fazer um convite de fé para você. Se você acredita que Deus ouviu sua oração, comenta aqui embaixo: "Deus ouviu a minha oração". Vamos encher esses comentários de fé. Também não se esqueça de deixar o seu like, porque isso ajuda essa mensagem a chegar a mais pessoas que talvez estejam precisando exatamente dessa palavra hoje. E se inscreva no canal para continuar recebendo histórias e mensagens que fortalecem a fé, trazem esperança e lembram que Deus nunca abandona seus filhos. Antes de você ir, eu quero declarar uma bênção sobre a sua vida. Que Deus visite a sua casa, que Ele traga paz ao seu coração, que abra portas que ninguém pode fechar, que renove suas forças e te surpreenda com milagres que você nem imagina. E que, assim como aconteceu com Camila, você também possa perceber que Deus estava cuidando de cada detalhe da sua história o tempo todo. Que Deus te abençoe grandemente. Amém.